Graça e paz, meus amados irmãos. Amém. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós continuaremos falando sobre a importância do Natal. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite, através das Escrituras Sagradas. Quando nós lemos os livros e a palavra de Deus, ela vai falar do verdadeiro sentido do Natal. Quando nós lemos, principalmente, o Evangelho de Lucas, logo no início do Evangelho de Lucas, nós temos 4 hinos. Nós entoamos vários hinos aqui, mas nós temos 4 hinos de louvor e exaltação pelo nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor. A própria mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Maria, ela engrandece ao seu Senhor e ao seu Salvador, porque só existe um Senhor e um Salvador. Logo em seguida a gente tem o cântico de Zacarias. Zacarias engrandece ao seu Deus, porque João Batista ia nascer, e João Batista seria aquele precursor que ia anunciar a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Zacarias, em um momento de clamor, em um momento de louvor e exaltação, agradece a Deus, porque João Batista nasceria e João Batista iria anunciar a vinda do Messias. E ele anuncia. Quando Jesus começa o seu ministério, ele olha para Jesus, quando vê Jesus, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o verdadeiro sentido do Natal. E nós temos o terceiro cântico, que é o cântico de Simeão. Quando Simeão, o menino nasce, o menino Jesus nasce, é levado ao templo, e Simeão pega Jesus nos braços. E naquele momento ele disse que poderia morrer em paz, porque naquele momento ele viu a glória de Deus. Ele entoou um hino de louvor também, engrandecendo ao nosso Senhor e Salvador, pelo nascimento do Messias. E o quarto hino que nós temos aqui é o hino dos anjos, os anjos entoando o hino de louvor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, nós já até lemos hoje, mas nós vamos ler novamente. Capítulo 2, nós vamos ver o hino em que os anjos cantam pelo nascimento do Messias, pelo nascimento do nosso Salvador. Lucas 2, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, do 8 até o 20. Eu gostaria de dividir a leitura com a amada igreja. Aqueles que nos visitam, se não tiverem Bíblia, podem acompanhar por aqui. Está exposto aqui no Data Show. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. A palavra de Deus nos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. O anjo, porém, lhe disse: não temas, estou aqui para trazer a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém?
Nosso tema dessa noite é o verdadeiro sentido do Natal. E nós poderíamos trazer como referência esse versículo 11. Eu gostaria que Vitória colocasse aqui o versículo 11. Esse aqui é o verdadeiro sentido do Natal, está aqui. E eu gostaria de ler, juntamente com a amada igreja, num só sentido. Vamos ler, igreja. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. A gente resume todo o sentido do Natal aqui nesse versículo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu quem? O Salvador, que é o Cristo e o Senhor. Aqui está o verdadeiro sentido do Natal. O nosso Senhor, o nosso Salvador nasceu. Havia uma promessa no Antigo Testamento, e essa promessa ela se cumpre aqui. Quando esse menino nasce, o Salvador do mundo nasce. O apóstolo Paulo vai dizer que ele nasceu no tempo certo, na hora exata, na plenitude dos tempos. Lá em Gênesis 15 já tinha essa promessa, que o menino nasceria e aquele menino esmagaria a cabeça da serpente, e ele já venceu por nós. O contexto aqui desse texto que a gente leu é um contexto de recenseamento. Maria e José tinham ido para Belém. Por quê? Porque a profecia tinha que se cumprir. Jesus teria que nascer em Belém, na cidade de Davi. E o contexto é esse. Havia um decreto do governador, como a gente leu hoje já, e Maria vai para Belém, juntamente com José, para que todas as profecias sobre o Messias se completassem. E Lucas ele faz aqui um apanhado de toda a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da vida e da obra, do que ele fez por nós, desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus. O que nós podemos aprender com tudo isso que nós lemos hoje aqui nessa noite? Com o nascimento do Messias, com o verdadeiro sentido do Natal, com essa mensagem do Evangelho, que nós temos que proclamar também para as outras pessoas. A primeira coisa que a gente vê aqui é que o verdadeiro sentido do Natal é sobre uma mensagem, a boa nova de salvação. Quando você lê do verso 10, você vê que os anjos descem para anunciar a boa nova de salvação. Verso 10, olha o que ele diz. O anjo, porém, lhes disse: não temas, estou aqui para lhe trazer a boa nova. E a boa nova é a boa nova de salvação, que o menino nasceu. E ele diz aqui antes, e isso já serve para a igreja hoje: não temas. Nós não devemos temer as dificuldades da vida, porque Jesus nasceu, o nosso Salvador já venceu por nós. Ele nasceu, ele viveu, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia gloriosamente. E é essa mensagem, a verdadeira mensagem do Evangelho, a boa notícia que o nosso Salvador chegou. É isso que tem que ser proclamado, como os pastores saíram proclamando. Esse é o papel da igreja. Mas o que é essa boa notícia? Ao que ela se refere? Qual o conteúdo dela? Por que tamanha razão desses pastores saírem com tamanha alegria para ir anunciar, depois que viram o menino, essa boa notícia? É porque o Salvador do mundo nasceu. E essa boa notícia é a boa notícia de salvação para todos, todo aquele que nele crê. A gente vê a alegria que traz ao coração da igreja. Isso aqui está no verso 10. Não tenha medo, estou aqui para lhes trazer a boa nova de grande alegria. Nós temos que nos alegrar com essa boa notícia que chegou até nós. E nós temos que proclamá-la também com alegria, com os nossos corações regozijados. Nós já temos a certeza do que Ele fez por nós. Nós só temos agora que, como igreja do Senhor, perseverar, porque Deus Ele começa e finaliza a boa obra na vida da sua igreja. O papel da igreja hoje é perseverar, continuar. A alegria do Senhor tem que ser a força da igreja que conduz a igreja. Essa é a maior alegria para todos nós que um dia estávamos perdidos, como esses pastores de ovelhas, que eram oprimidos, que viviam debaixo do jugo de Roma, da escravidão, e eram praticamente saqueados. E essa boa notícia chegou até eles. Eles estavam perdidos, como nós estávamos perdidos um dia. Meus irmãos,
Se nós pudéssemos nos salvar, Deus não teria enviado o Salvador do mundo. A salvação é através do Salvador, o único e suficiente Salvador. E essa é a boa notícia da noite. O menino vos nasceu. Esse é o princípio que rege a igreja. Meus irmãos, nós temos que nos apegar nisso. Nos pegar nisso. A princípio ele veio para Israel. Israel deveria ser canal de bênçãos. Israel, a maioria deles não entenderam essa boa notícia. O mundo anda do mesmo jeito. A gente prega, fala dessa boa notícia e muitos não entendem. Nós temos que continuar proclamando essas bênçãos a todas as nações, para que eles possam ter essa mesma alegria que um dia nós tivemos. Nós fomos encontrados, era nós que estávamos perdidos. Por isso tudo, o Evangelho é a boa notícia. Deus não deixa o seu povo abandonado em seus pecados e delitos, não. Ele não nos abandona, não. Ele não nos deixa abandonados na nossa condenação, porque nós todos caminhávamos a passos largos, estávamos perdidos nos nossos erros, nas nossas falhas individuais, no nosso querer, no nosso ego, na nossa vaidade, e Deus manda, o próprio Deus vem à terra nos visitar, e esse é um motivo de alegria. O Salvador do mundo veio, nasceu, viveu e morreu pelos nossos pecados. Esse é o primeiro ponto que Lucas fala aqui. O Evangelho é sobre Jesus, é sobre uma pessoa, sempre foi sobre Jesus, não é sobre os presépios que estão na rua hoje aí, não é sobre Papai Noel, não, mas o Evangelho é sobre Jesus, o que Ele fez por nós, o nascimento do Salvador. Não é o que eu faço, o que eu sou, o que eu tenho, não, mas a esperança está no que Cristo fez por nós, nascendo por nós pecadores, e Ele é isso aqui que está no verso 11, é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo e o Senhor. Ele é tudo isso, e Deus, Ele trabalha de forma sobrenatural, porque esse menino nasce numa cidadezinha pequena, insignificante naquela época, nasce de um pai que era carpinteiro. Maria, uma jovem dona de casa, não tinha posses. Aquele menino nasce numa manjedoura. Ele age de forma sobrenatural. Aos olhos humanos, aquele menino indefeso que nasce ali, aquele bebê, aos olhos humanos, quem ele poderia salvar? Aos olhos humanos, ele não poderia salvar ninguém. Ninguém dava nada por aquela cidade. Aquele casal era um casal insignificante. É aqui onde está a glória do Evangelho. Aquela criança era o Salvador do mundo. É assim que Deus age, humilhando os orgulhosos e exaltando os humildes de coração. Deus age de forma sobrenatural. Ele não vê, Ele não faz acepção de pessoas, não, mas Ele vai ao coração dos humildes. É isso que Ele faz, porque Ele é o Cristo, que no hebraico quer dizer o ungido de Deus, o Messias, o separado antes da fundação do mundo, para nos salvar. Além de ser o Cristo, Ele é Senhor de tudo, Ele está sendo o Senhor das nossas vidas, é Ele que está governando a nossa história, porque Ele governa tudo, Ele tem tudo no seu controle, nada foge no seu controle. As pessoas pensam que o mundo está fora de controle, mas não, todas as coisas estão escritas aqui, do que iria acontecer. Todas as coisas estão no seu controle, está na sua ordem. Ele controla, Ele é Senhor do tempo, do espaço, só que Ele tem que ser Senhor das nossas vidas. Nós temos que deixar Ele governar a nossa vida, a nossa história, conduzir os nossos passos. Nós não podemos vacilar, não há mais tempo a perder. Nós temos que deixar Deus escrever a história das nossas vidas, meus irmãos. Nós não podemos perder tempo.
Nós não podemos perder esse tempo. Ele é, no verso 11, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo e Ele é o Senhor, Senhor das nossa história. Essa palavra aqui se perdeu, é o tetragrama de Deus. O povo de Deus tinha tanto temor diante de Deus, que ninguém sabe, os estudiosos, ninguém sabe o que significa essa palavra, Yahweh. Ninguém sabe o significado real, de tanta reverência que o povo de Israel tinha. Essa palavra se perdeu com o tempo, que é o tetragrama de Deus, se perdeu. Só nós sabemos que é Senhor, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa história, Senhor, Salvador, aquele que desceu da sua glória, se fez um de nós, encarnou, viveu para nos substituir. É isso, Ele é Senhor. Esse é o segundo ponto, esse é o segundo motivo, porque nós devemos celebrar o Natal. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Evangelho é sobre o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então Ele é o centro das nossas vidas. Se nós estamos nos movendo hoje, respirando hoje, é porque Jesus nasceu, para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Há uma causa maior. Ele é o centro da nossa história, e nós temos que colocar Ele no centro das nossas vidas. O Natal, o nascimento do nosso Salvador, sempre traz glória a Deus. A pergunta é: para que o homem existe? Por que o homem nasceu? Por que o homem foi criado? É fácil essa resposta. O homem foi criado para glorificar a Deus. A natureza proclama a glória de Deus, os anjos proclamam a glória de Deus, e a humanidade tem que proclamar a glória de Deus, porque senão naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Se nós não o confessarmos hoje, naquele grande dia, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dEle. E a gente vê aqui no verso 13 e 14, os anjos glorificando a Deus. Olha o que acontece, verso 13: e de repente apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os anjos proclamando a glória de Deus, um ato de louvor a Deus. Ele começa dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas, versículo 14. Aqui nós temos que louvar a Deus com todos os nossos sentidos, vendo pela fé, sentindo, andando, como Deus nos criou, como nós somos criados, corpo, alma e espírito. É esse louvor genuíno que Deus quer das nossas vidas, porque louvor, adoração e exaltação somente a Ele. Por que nós temos que louvar, exaltá-lo e bendizê-lo? Porque lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para morrer, para que todo aquele que nele crê não mereça, mas tenha vida eterna. E também pela sabedoria de Deus, Deus fez tudo certo na hora certa, Ele planejou a vinda do nosso Senhor. Deus ama o mundo, o Filho vem e morre pelo mundo, e ao Filho, depois de ascender ao céu, o Espírito Santo é derramado, como garantia. Isso é tremendo, porque Deus ele vem de encontro aos humildes de coração. Quando você lê no verso 8, a gente vê que os pastores estavam no campo. Olha o que é que diz no verso 8, voltando um pouquinho. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Por que o autor cita isso aqui? Os pastores de ovelha naquela época, meus irmãos, era o povo mais discriminado que tinha. Eles eram discriminados pela sociedade. É só a gente lembrar da história de Davi. Davi e seus irmãos. Davi não foi nem contado entre os seus irmãos, de tão discriminado que esses homens eram.
Davi não foi nem contado, mas quem Deus escolheu? Davi. Deus, ele escolhe os humildes, Deus escolhe os doentes, Deus escolhe os necessitados. Deus veio para todo aquele que nele crê, para aqueles que se rendem aos seus pés. E foi para isso que ele veio. Ele não veio para os fortes, não, meus irmãos, porque os fortes vão tentar andar com os seus próprios pés, vão tentar andar com a força do seu próprio braço. Ele veio para os fracos, ele veio para os dependentes, ele veio para os necessitados, ele veio para todo aquele que nele crê. A pergunta que fica é: por que Deus faz tudo isso? A resposta está aqui no verso 14: porque a glória é dele. Glória a Deus, toda a glória é dele. Deus faz tudo isso para a glória dele. A glória do começo ao fim é de Deus. Deus escolhe os humildes. Deus escolheu uma família humilde, uma cidade humilde, desconhecida, pessoas excluídas, como eram esses pastores de ovelha. Por isso que o nascimento de Jesus é glórias a Deus nas maiores alturas. Nós temos que glorificar a Deus, como esses anjos glorificaram, como esses pastores saíram depois exaltando a Deus. Terceiro ponto desse texto aqui que fala é que, além de trazer glórias a Deus, ele vai trazer paz às nossas vidas. Olha o que é que ele diz aí no finalzinho do verso 14: e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre aqueles que ele quer bem. Não são todos, é todo aquele que ele quer bem. Quem são esses pastores? Os que vão crer, os que vão crer no seu nome. Então, paz aqui não é uma sensação, porque a gente vê muitos crentes hoje querendo sentir. Então não é uma sensação, não é um sentimento, não. E também não é ausência de lutas, paz, não. Não é ausência de problemas, muito menos ausência de conflitos. Enquanto estivermos aqui no mundo, teremos tribulações, dificuldades. Então, paz não é nada disso, não. Paz aqui é ausência, paz aqui é Deus tratando a guerra que existia entre, Jesus tratando a guerra que existia entre nós e Deus. Essa guerra é cessada a partir do momento que nós cremos em Jesus. Ele traz paz aos nossos corações. O homem sem Cristo, ele vive em estado de guerra contra Deus. E essa guerra já está perdida, meus irmãos. E não existe neutralidade. Não. Ou o homem vive com Deus ou ele vive sem Deus. Não existe neutralidade. Com Cristo, nós somos pecadores, mas pecadores remidos com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem Cristo, somos pecadores condenados. Por isso não existe meio termo, não. Alguns chegam até a dizer: fulano é bonzinho, Beltrano é bonzinho. Não. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Não existe o meio, não existe o muro, não. Não existe. Não existe, meus irmãos. Ou Deus é por nós, ou Deus é contra nós. E geralmente essa escolha quem faz é o homem. Porque a humanidade hoje ela está em rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. E Jesus ele veio cessar essa guerra entre o homem e Deus. E essa guerra só pode ser cessada quando nós cremos em Jesus Cristo. Porque não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele cessa a guerra. Ele cessa a guerra, o estado de guerra. Por isso tudo, o sentido do Natal se encontra aqui no verso 11. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Esse é o sentido do Natal. Cristo, Ele nos traz de volta e nos religa a Deus. Nós estávamos afastados. Ele é o único que faz mediação entre Deus e o homem. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que, a partir dele, de Cristo, Ele nos faz amigos de Deus, filhos de Deus a saber, trazendo regeneração aos nossos corações.
Por isso que a paz aqui, que ele fala no versículo 14, não é a paz para todos, nunca foi. É paz para todos aqueles que ele quer bem. Quem são esses, pastor? A sua igreja, o seu rebanho que ele chama, as suas ovelhas que escutam o seu chamado e atendem e vêm através do seu chamado, são esses, todos eles que ele quer bem. Não é todo mundo não está em paz, não. O mundo está em guerra por causa do seu pecado. Esse bem especial aqui é para todo aquele que nele crê. A soberania de Deus na salvação humana não exclui a responsabilidade do homem de se arrepender, crer e confessar. Deus nos ama, sim, infinitamente, mas a responsabilidade de crer, confessar e se arrepender do homem. E nós estamos aqui nessa noite com mais uma oportunidade. Pastor, mas eu sou crente. É isso que nós temos que fazer, nos humilhar diante de Deus, ter dependência de Deus, viver para a glória de Deus. O quarto ponto de adoração aqui, nessa mensagem, é que esses homens saíram motivados, admirados e cheios de expressões e louvores. Olha o que é que ele diz no verso 18, as expressões e louvores. Verso 18, dos pastores, olha o que é que ele diz assim, verso 18: todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores, todos estavam admirados. Verso 20, olha o que é que ele diz: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. O nascimento do Messias causa isso: adoração, admiração, louvor e meditação. A própria mãe do Senhor meditava na palavra. Olha o que é que diz no verso 19: porém, Maria guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. A mesma Maria que glorificou ao seu Senhor, ao seu Salvador, guardava todas essas palavras do seu coração, porque Maria era uma verdadeira adorável em espírito e em verdade. O nascimento do Messias causa isso: adoração, admiração, louvor e meditação da palavra. O Evangelho produz isso, porque fala das suas misericórdias que nos alcançou, meus irmãos. A glória soberana de Cristo, a sabedoria de Deus, quando criou o homem, sabendo do propósito redentor que Cristo faria por nós. O Evangelho de Cristo, quando crido e entendido, produz louvor, glória, adoração e salvação. Aqueles que recebem essa palavra, aqueles que guardam a palavra no coração. E agora, como igreja do Senhor, o que é que nós temos que fazer, pastor? Proclamar. Foi isso que os pastores fizeram. Depois de receber, eles saíram louvando a Deus e proclamando o Evangelho da salvação, versículo 20. E os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Eles ouviram e foram e pregaram a palavra de Deus, saíram proclamando o Evangelho da salvação, dizendo que o Salvador tinha nascido, o Salvador do mundo. Eles saíram anunciando, e o papel da igreja é anunciar o Evangelho da salvação. Se você está aqui nessa noite, meu amado irmão, é porque um dia alguém falou do Evangelho para você. Alguém pregou do Evangelho para você. Se você está sentado aqui nessa cadeira, nessa noite, não é por acaso. É porque alguém lhe entregou, no mínimo, um folhetozinho, falando sobre Cristo, falando do verdadeiro sentido do Natal. A pergunta que fica é: quando foi a última vez que nós pregamos o Evangelho para outras pessoas? Quando foi a última vez que eu e você pregamos o Evangelho para a pessoa que não é crente ainda? Para outra pessoa? Quando foi a última vez que nós falamos do amor de Cristo? Quando foi a última vez que nós expomos a palavra de Deus, como esses pastores aqui, de ovelhas que saíram anunciando, pregando sobre o nascimento do nosso Redentor, do nosso Salvador? Qual foi a última vez que eu e você pregamos a palavra de Deus para outras pessoas, para que elas pudessem ser resgatadas, como esses pastores de ovelhas foram? Um dia também nós andávamos em trevas,
e nós fomos resgatados. Nós temos que falar desse amor para as outras pessoas, para que elas sejam resgatadas também, que elas saiam do império das trevas, para que elas sejam transportadas para o império do amor de Cristo, para que elas tenham vida somente através da luz de Cristo. Nós temos que acordar e pregar esse evangelho para que pessoas sejam salvas também. Eles estão em condenação, eles estão perdidos. E se nós não fizermos isso, nós mostraremos as nossas mãos naquele grande dia. Nós somos embaixadores e mensageiras de Cristo aqui na terra. O papel de anunciar é nosso, de pregar, para que outras pessoas sejam salvas também, como eu e você fomos um dia. Que essa palavra pegue fogo no seu coração, para que você possa entender como era viver em trevas. Nós já vivemos assim também. A igreja tem que despertar e viver essa palavra, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que redime, somente através do Salvador, do Redentor. Não há salvação em nenhum outro nome. Nós só precisamos falar desse amor e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O papel da igreja como agência de Deus aqui na terra é pregar, é falar e não se omitir. Nós não podemos ser omissos, igreja do Senhor. As outras pessoas precisam ouvir essa palavra que salva, essa palavra que redime, essa palavra que é o próprio verbo de Deus, encarnado, que se fez carne, que estava na criação do mundo, formando o mundo com Deus. Ele é a palavra viva de Deus. Somente essa palavra salva. Somente a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo salva. Por isso nós temos que sair daqui hoje sabendo que o nosso papel é anunciar e pregar, para que outros sejam remidos e salvos também, como nós fomos um dia. Nós temos que acordar. A igreja não pode dormir, a igreja não tem férias, o cristão não tira férias. As férias do crente é quando chegar no céu, onde nós estaremos juntos com os anjos, no grande coro celestial, louvando e glorificando a Deus. Nós não tiramos férias, crente não tira férias. Aonde ele está, ele é uma agência viva de Deus, ele é um sacerdote santo, como diz o apóstolo Pedro. Nós somos sacerdotes de Deus aqui na terra, e o nosso papel é falar desse amor. Isso tem que pegar fogo no meu e no seu coração. Falar para que outras pessoas sejam libertadas também, como esses pastores foram, como muitos foram em Israel. E essa palavra chegou para nós um dia. Nós não podemos ser omissos, igreja do Senhor. Não, o papel é da igreja. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não podemos ter vergonha de falar para os nossos amigos, para os nossos parentes, não. Se eles não se converter é porque não era para ser, mas o nosso papel é pregar, falar e anunciar, para que eles sejam livres e resgatados dessa escuridão. A luz de Cristo, quando brilhou lá no Oriente, era justamente para isso. Quando aqueles magos viram a luz de Cristo, era porque Ele era a luz em meio às trevas. Somente Ele tira as trevas do nosso coração. Foi Ele que tirou um dia dos nossos corações que estavam em trevas. Ele pode resgatar pessoas hoje ainda, mas nós temos que pregar, falar e anunciar. Nós não podemos nos omitir. Qual o foco da nossa vida? Está na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso serve para os jovens, aonde eles estiverem. Está na faculdade, não se envergonhe de Deus. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é o Messias que veio. Não se envergonhe do Evangelho no seu ambiente de trabalho. Qual o foco da minha vida? Qual o foco da igreja? É Cristo. As pessoas têm que saber o que Cristo fez por nós. Elas não podem continuar no erro.
e na cegueira espiritual. Qual o foco da igreja? São as bênçãos materiais ou as bênçãos espirituais? Ela tem que pregar. O papel dela é pregar, falar, anunciar. Se você vier bênçãos materiais para você, amém, aleluia, glória a Deus. Mas o foco são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós não podemos, porque há aí fora um evangelho falsificado. E nós temos que pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. E nós temos que nos arrepender como igreja, nos humilharmos diante de Deus, porque às vezes, igreja, está faltando prazer, está faltando alegria que nem os pastores tiveram, está faltando adoração, está faltando gozo na alma. E se essa palavra não pegar fogo no seu coração, eu não sei o que é que vai pegar fogo no seu coração. É isso que tem que aquecer o seu coração. Às vezes nós estamos igual a Laodiceia, mornos, nem frio nem quente, mas mornos. O meu coração tem que ferver, para que pessoas sejam salvas também, através do calor do Espírito Santo, que habita em mim e em você. Quando olharmos, nós temos que olhar para as nossas vidas. A nossa vida está sendo uma vida de alegria, uma vida de louvor, uma vida de adoração, como foi a vida desses pastores. Quando eles ouviram a notícia, eis que o menino nasceu. Nós estamos vivendo isso aqui, nos alegrando no Senhor, em nosso Deus, em nosso Salvador. A vida do crente é essa, ele tem que fazer isso, para que isso contagie as pessoas que estão do nosso lado, os nossos familiares, amigos, parentes e vizinhos. Nós temos que rejeitar qualquer coisa que interrompa a glória de Deus. A glória do homem tem que ser enterrada. A glória é a Deus, os anjos glorificaram a Deus, a natureza glorifica a Deus, e nós como igreja do Senhor temos que glorificar a Deus e matar a glória aos homens. Porque somente Ele é digno de ser adorado. Não existe outro que mereça adoração. Não, somente Ele. É a obra dEle. É a cruz do Calvário. É o que Ele fez por mim e por você, do começo ao fim. Não há mérito ou meritocracia, não. É a graça, favor e merecido, o que Ele fez por mim e por você. É somente isso. É somente isso. Eis a boa notícia dessa noite, a boa notícia do Natal. O nosso Salvador, o Cristo, o Senhor das nossas vidas, se faz presente no meio da sua igreja hoje. Ele conduz a história dessa igreja ainda e conduzirá até a sua volta. E isso tem que pegar fogo no nosso coração. Para você que é crente hoje, a palavra que eu tenho para você é: permaneça. O apóstolo Paulo vai falar que um soldado romano só precisava permanecer revestido da armadura de Cristo. Nós temos que permanecer firme, com a espada na mão, o capacete da salvação, revestidos de Cristo, combatendo o bom combate de Cristo, para que a igreja, depois de permanecer, ela avance e quebre as linhas, para que chegue a outras pessoas, para que outras pessoas sejam salvas também, para que outras pessoas sejam curadas também, como nós fomos um dia. A cura chegou para o povo de Deus, a cura do nosso coração. Ele tratou o maior problema da humanidade, Ele tratou o nosso coração. Nós temos que pregar para outras pessoas, para que também o coração delas sejam tratadas, para que elas sejam curadas através das pisaduras de Cristo. Nós temos que pregar, anunciar, nós não podemos nos calar. Talvez você já veio aqui várias vezes nessa noite, você que não é crente ainda, e você esteja passando por algum tipo de problema. Eis a boa notícia para você nessa noite, é que o Salvador do mundo, o Salvador da sua vida já nasceu. Mas você precisa dar passos de fé, e caminhar, e vir de encontro a Ele. Ele está chamando você, Ele chama e diz: vinde a mim,
está cansado, está sobrecarregado, não aguenta mais, venha a Ele. Ele é a cura para a sua alma. Ele é a cura para a nossa alma. Ele é a cura para a nossa enfermidade do nosso coração. Você tem que vir até Ele arrependido, confessante. O reino dos céus é para os arrependidos e para os confessantes, meu amado visitante. Eu não posso fazer isso por você, mas o Espírito Santo de Deus pode te convencer ainda hoje do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O Salvador, o Senhor, o Cristo vos nasceu. E Ele está no meio da sua igreja, está fazendo esse convite a você. Às vezes você pode até ter tido uma experiência com Cristo, está afastado. Eis a noite da reconciliação, que Deus está lhe chamando com a mão estendida. É uma ação que tem que partir de você, dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Eu não aguento mais viver desse modo. Eu quero te confessar como meu único e suficiente Salvador. Não há outro modo, meio de ir para o céu, somente através de Cristo, confessando-o e vindo até Ele em arrependimento e confissão. E você está tendo essa oportunidade. Às vezes você pode ter passado um período afastado da igreja. Ele está com a mão estendida. Não é por acaso que você entrou de dentro dessa igreja hoje, adentrou por essas portas. Deus tem um propósito com essa sua vinda hoje. E esse propósito, se você está afastado, é lhe reconciliar. E se você não é crente ainda, é lhe salvar. Esse é o propósito, esse é o sentido do Natal. O Salvador, que é o Cristo e o Senhor, o menino que vos nasceu, está com a mão estendida sobre você. Que você possa tomar uma decisão hoje de confessá-lo. E você que é crente, de permanecer, não olhar para trás. As coisas velhas se passaram, meus irmãos. Eis que tudo se fez novo. É vida para frente, vida em Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, nessa noite. Te bendizemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, maravilhosa graça, ó Deus, que nos alcançou. Graça irresistível. Obrigado, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, do propósito do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador, do nosso Redentor. É esse o propósito dele em nossas vidas, ó Deus, nos salvar. Não é nos dar riqueza, ó Deus, mas é trazer paz em nossos corações. A paz que excede todo o entendimento, ó Deus. Ó Deus, que aqueles que estão aqui, que não tiveram experiência ainda com o Senhor, que eles possam entender. Ó Deus, que essa palavra possa penetrar em seus corações. Ó Espírito Santo de Deus, vai de encontro a eles, ó Deus, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Alguns já puderam ter um dia uma experiência com o Senhor, ó Deus, e estão afastados, estão distantes de Ti, ó Pai, que o Senhor possa trazê-los em forma de reconciliação. Ó Deus, nós cremos no Teu agir, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem feito grandes coisas no meio do Teu povo. Ó Deus, cremos, ó Deus, no Teu agir. Ó Deus, sabemos que grandes coisas ainda o Senhor fará, ó Deus, no meio da Tua igreja. E que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar no coração de cada irmão dessa igreja, aquecendo o coração, dando espírito de ousadia, ó Deus, aonde quer que eles estejam, em qualquer ambiente, ó Deus, que às vezes o ambiente secular não é fácil, mas maior é o Senhor que labuta por nós, maior é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ó Deus, cremos, ó Deus, que o Senhor já começou a boa obra em nossas vidas e que o Senhor vai finalizar até o dia do Senhor. E sabemos também, ó Deus, que apesar das aflições, decepções da vida, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor trabalha em nosso favor. A Tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou para morrer pelos nossos pecados. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está trabalhando em nosso favor, que o Senhor possa, ó Deus, tirar a venda dos nossos olhos. Às vezes nós estamos, ó Deus, vendo como vulto, ó Deus. Que o Senhor possa tirar, ó Deus, a venda dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar a beleza da Tua santidade em nossas vidas, ó Deus. Sabendo do Teu trabalhar, o Senhor, ó Deus, é o guarda de Israel, que guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. O Senhor não dorme nem pestaneja, o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é aquele que labuta por nós. Ó Deus, que nós possamos também aprender a colocar todas as nossas ansiedades sobre Ti, ó Pai Santo. Ó Deus, trabalha, ó Deus, na vida, na Tua igreja, ó Deus, para que a Tua igreja continue alicerçada na rocha eterna que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Através da Tua palavra, ó Deus, nos conduzindo ela como a nossa regra de prática e fé. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, cuidar dos novos convertidos, ó Deus, dando força para eles continuarem. Que os mais velhos, ó Deus, ajudem os mais novos, para que eles possam continuar, ó Deus, olhando para o Senhor. Ó Deus, nós possamos, ó Deus, ter um restante de ano na Tua presença. Ó Deus, com um restante de semana, ó Deus, que se inicia hoje, sendo uma semana abençoada e abençoadora. E trabalha, Senhor, nos corações, ó Deus, de cada um desses irmãos que estão aqui, e aqueles que nos visitam também, ó Pai. Vai, Senhor, de encontro àqueles que não são Teus ainda, ó Deus. Aqueles que não tomaram a decisão, para que haja conversão, ó Deus, para que haja salvação. Trabalha, Senhor, no profundo da alma, aonde nós não podemos chegar, só o Senhor pode. Ó Deus, mas nessa noite eu não posso deixar de fazer o convite. A igreja continua orando. Alguém nessa noite que entendeu que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e quer entregar a sua vida a Jesus. Alguém que quer reconhecer Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Se há, eu convido você a levantar de suas mãos, que a igreja quer orar pela sua vida. Alguém nessa noite? Amém. Louvado seja o nome de Deus, Gislaine. Há mais alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, quer entregar a sua vida a Jesus, que tem convicção que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? A igreja continua orando. Há mais alguém? Há mais alguém? Se tiver, eu peço que você levante as suas mãos. Há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele nessa noite, que já teve um encontro um dia com o Senhor, nem que for na sua infância, e que nessa noite quer se reconciliar com Jesus? Se há, e se você está afastado, eu lhe convido para que você levante de suas mãos. Eu quero orar pela sua vida também. Há alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Deus possa lhe dar, meu amado irmão, uma nova oportunidade. Gustavo, traga aqui Gislaine aqui para a gente orar pela vida dela. A igreja continua orando, a igreja continua orando. Nós vamos orar pela vida da nossa amada irmã. Já vinha caminhando, o coração já vinha. Ela disse que já estava sentindo dor na mão, com vontade de levantar a mão. Aí Deus disse: é hoje, venha para cá. Amém, louvado seja Deus. Vamos orar pela vida de Gislaine. Deus possa abençoar e fortalecer a vida dela nessa caminhada diante de Deus e diante dos homens, em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida da Tua filha, Tua serva, ó Deus, e tomou uma decisão nessa noite. Nós temos convicção, ó Deus, que foi o Teu Espírito Santo de Deus, ó Deus, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, é com um choro, mas é um choro de alegria que ela está tendo nesse momento, ó Deus. É o choro da salvação. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor fará grandes coisas na vida dela. O Senhor já começou a boa obra e o Senhor vai finalizar. A Tua palavra diz que há festa no céu, e nós cremos, ó Deus, que os céus está em festa nesse momento, por mais uma vida que se entrega, ó Deus, ao Teu nome. Obrigado, Senhor, que a Tua igreja possa abraçá-la, que a Tua igreja possa amá-la, que ela possa se sentir irmã, abraçada, amada e acolhida na Tua igreja. Que a Tua igreja possa ser conhecida por uma igreja que ame, que acolha, que venha e abrace os Teus filhos. Ó Deus, que o Senhor possa sustentar a Tua filha.
É isso que eu te peço, ó Deus, nessa noite. E já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Vamos encerrar nosso culto, uma última oração. Oremos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra poderosa, que continua, ó Deus, convertendo pessoas. Nós cremos no Teu agir, ó Deus, Redentor, Salvador, Transformador. Que a Tua igreja possa continuar, ó Deus, militando, combatendo o bom combate, até a volta do Senhor, ó Deus. O nosso papel é esse aqui na terra. Anunciar as boas novas de salvação, falar sobre o que Cristo fez por nós. Obrigado, Senhor, abençoe cada um que se fez presente hoje aqui, ó Deus. Os irmãos que ficaram em casa, que nos assistem, que não puderam vir por algum motivo, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Nós possamos ter um restante de ano na Tua presença, e que um 2025, ó Deus, seja melhor ainda, na pregação e no avanço do Evangelho em Araripina, no Brasil e no mundo, ó Deus. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.